Aqui, ó, no Papo Reto de hoje, o tema vai ser São José como modelo de pai. Eu acho interessante porque a gente tem um trabalho tão bonito desenvolvido pelo padre Márcio Tadeu. Aqui na Rede Vida nós temos a novena de São José, que na verdade é um momento da gente lembrar da nossa família, valorizar a nossa família e mostrar e ver São José como o grande modelo de pai, homem, pai, marido. Eu acho muito bonito. Acompanhe comigo esse SBT e depois eu vou receber aqui o padre Márcio Tadeu para conversar com a gente. São José é, sem dúvida, um dos santos mais importantes da Igreja. Tem diante de Deus privilégios únicos. São José devotou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Vivendo do trabalho de suas mãos, como carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e exemplo. Teve papel importantíssimo na formação da personalidade de Jesus enquanto pessoa humana. Claro, Jesus é o Filho de Deus, porém, se analisarmos o comportamento de Jesus do ponto de vista humano, veremos que ele foi um menino e um homem que teve um pai presente, piedoso e influente. Um pai que ensinou ao filho o caminho da justiça, da verdade, do amor e do conhecimento da palavra de Deus. Aos pais de hoje, aconselhamos que sejam para seus filhos como São José, guardiões do seu crescimento, sabedoria e graça. Caminhem com eles. E com esta proximidade, vocês serão verdadeiros educadores. No Papo Reto de hoje, veremos como este santo pode ser um modelo de paternidade no nosso dia a dia. Maravilha, né, gente? Muito interessante, porque desde o ano passado, o Papa Francisco declarou este ano que nós estamos vivendo como o ano de São José, o ano de São José. E nós temos aqui na Rede Vida, né, a novena especial, a São José, vai ao ar todos os dias das 2h30 e às 5 horas da tarde, no sábado às 9 horas da noite, domingo ao meio-dia. É muito interessante porque esse mês de agosto também, nós temos feito aqui na Rede Vida as missas em homenagem aos pais. Toda quinta-feira é celebrada às 9 horas da manhã uma missa dedicada aos pais falecidos, aos pais desempregados, aos pais vivos, aos nossos pais, né? E hoje quem vai falar com a gente eu recebo aqui na Rede Vida de televisão, ele está lá em está em Votuporanga ou Rio Preto? Eu recebo aqui Padre Márcio Tadeu, disse que é um dos padres que eu mais gosto, que eu mais admiro, que eu mais tenho carinho. Padre, ele está na Rede Vida lá, olha. Padre Márcio, seja bem-vindo. Exato, aqui na redação. Ó, você vê, ó, o Paulinho está aqui do meu lado, aqui, ó, tá gravando também. Aqui estão as meninas à minha frente. Olha aí, ó, interessante. Compartilhando esse momento dentro de casa, né? Aqui Isso, dentro da geradora em São José do Rio Preto. Uma alegria, viu? Olha, pessoal, olha aí, gente, o Padre Márcio está diretamente na redação aí, pode mostrar o Padre Márcio, direto aí da redação, lá em São José do Rio Preto, olha lá atrás. Brincando de trabalhar aqui, mas aqui, ó, olha lá, Paulinho aqui, Júnior, logo entra, né, no jornal aí, no JCTV, que beleza. Nos jornais. Luciana está aqui do meu lado esquerdo, as meninas todas. Ah, que beleza, tá vendo? Antes inteligentes, mas tão bonitas quanto inteligentes, que levam uma informação, a boa notícia do canal da família. Que beleza. Olha aí, ó, o Padre Márcio Tadeu, ele é natural de São Paulo, mas ele é padre na diocese de Votuporanga, né? Padre atuava já como leigo na comunicação, outras pastorais, quando 23 anos ele entra no seminário, foi ordenado em 2009, olha que beleza, 2009. O Padre Márcio Tadeu é bacharel em filosofia, teologia, pós-graduado, olha que coisa chique, gente, pós-graduado em bioética e no terceiro setor, né? Professor da conferência do meio acadêmico, além de assessorar retiros espirituais pelo Brasil afora, né? Pelo Brasil. E apresenta, como eu disse, a novena a São José, que é um maior sucesso aqui na Rede Vida de televisão, né? A novena São José vai ao ar todos os dias, segunda a sexta, às 2h30 e às 5 horas da tarde, também o sábado às 9 horas da noite e o domingo ao meio-dia e meio. Padre Márcio, eu estou muito feliz de o senhor estar com a gente aqui. A gente queria falar sobre São José como pai, né? A gente sabe que foi um marido zeloso, um homem bondoso, né? Um homem que
desempenhou um papel fundamental na história da salvação. Mas eu pergunto para o senhor, depois de 2000 anos, a gente tomar um homem lá da Galileia como modelo de pai, ainda nós podemos fazer isso, apresentar São José como modelo de pai, Padre Márcio? Eu não tenho dúvida que sim. Não é que é à toa que a igreja ela faz uma experiência de aprofundamento da fé, não é? Há 150 anos atrás, o que a gente comemora há 150 anos é justamente ter José como patrono universal da igreja. Eu prefiro até aprofundar e buscar lá no documento em outras línguas aquilo que fala guardião, né? Porque ele é justamente esse guardião. E ele aparece num momento que a masculinidade, que a própria figura paterna tem sofrido desde o século XIX com uma interpretação errada da própria psicologia. Hoje a psicologia moderna resgata a importância desta masculinidade, da figura paterna para a formação do caráter humano. E aí o Papa nos presenteia nesse ano, justamente comemorando 150 anos dessa declaração, a vida de São José, de novo colocado nas nossas mãos, para que a gente possa aprender dele e aprofundar na sua simplicidade, no seu absoluto silêncio. Nunca disse uma palavra do Novo Testamento, mas foi um homem de atitude. E aí, homens de atitude é que são bons pais. Então, só daí a gente já tem um grande exemplo, viu, Juarez? É interessante o senhor ter falado, ele não falou uma palavra, né? A gente não vê uma palavra de José, mas o silêncio é um dos silêncios mais eloquentes que a gente vê, né? Um homem que fala justamente pelo silêncio. Ô, Padre Márcio, por que a gente tem tanta, na igreja, na devoção, principalmente na devoção popular, a gente tem muito a relação de Jesus com Maria, Maria com Jesus, mas falamos pouco da relação de José com Jesus? Nós temos essa oportunidade, porque a relação de Maria com Jesus, especialmente criança, é uma relação que conta com a proteção, com um guardião. E esse guardião é São José. O que valida toda essa experiência, pelo menos até os 12 anos, que a gente tem uma presença rica de José, especialmente na literatura lucana, mas sobretudo também na tradição da igreja, é que de fato ele caminha dando o consentimento, reformulando essa relação até da criança com o pai adotivo, que ele o é, e assim o assume, mas não criando nenhum empecilho para que a obra no qual ele tem essa intimidade com Deus e percebe em cada sonho, é amigo dos anjos, ele vai permitindo que se realize na relação com a Imaculada, na relação com o divino infante, como diz a tradição, ou seja, o menino Deus. Então, nessa relação de guardião, de cuidado, ele está guardando o modelo da igreja, que é Maria. Ele está guardando o objeto mais importante, né? O objetivo da igreja, que é adorar o Pai em Jesus Cristo. E quando nós declaramos Maria Imaculada, não é? Ou seja, há 151 anos atrás, né? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora, aliás, 171 anos atrás, 21 anos depois, a gente recebe São José como bondoso amigo. A gente recebe São José como aquele que, como diz a própria tradição, cria um manto invisível para proteger a Imaculada, que só continua imaculada por conta dele, por conta do seu auxílio presente. E o próprio Jesus, por exemplo, a gente sempre diz na novena, no 7º dia, nós usamos uma jaculatória da tradição que chama São José Terror dos Demônios. Por quê? O menino Deus, a Imaculada, que tinham todo esse projeto divino, são protegidos por um homem, guardados por um homem, quando, nas inúmeras fugas, mas de maneira especial no Egito, que não era um lugar auspicioso aos judeus mais, sim, que era um lugar de ídolos, lá eles são preservados. Então, a igreja, quando declara há 150 anos atrás, há 171 anos atrás, a Imaculada,
ela realmente celebra também essa unidade de um casamento verdadeiro entre a obra da Imaculada, ou seja, da corredenção, como chama São João Paulo II na Redemptoris Missio ao referir-se a Maria, há também este, entre aspas, corredentor por causa da sua missão intrínseca de estar com a Virgem e de proteger o menino Deus. Padre Márcio Tadeu, todo mundo conhece aqui da Rede Vida, né, acompanhando. Aqui, ó, a Simonita mandando um beijo pra você. Ela admira muito, gosta muito de você, Padre Márcio. Ó, tá mandando. É recíproco, é recíproco. Aí, ó, tá vendo? Aí, tá vendo aí, ó, tá vendo? Ai, tá vendo? Padre Márcio, eu queria perguntar para o senhor, nessa relação de José com Jesus, Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. O senhor acha que a educação que José deu para esse menino, para esse adolescente, imprimiu em Jesus alguma característica que vem do próprio José, como pai? Eu creio que quando a gente aprofunda essa questão cristológica, né? Jesus já tinha infuso todos os dons possíveis e exprimíveis na criação por ser Deus, né? Jamais. Mas a que José serve? Uma coisa é você ter, outra coisa é você manter. A teologia vai dizer que isso estava em potência, né? Vai explicar São Tomás. Mas tudo que está em potência pode ou não crescer a partir de um modelo. E esse modelo é essencial para o desenvolvimento de um caráter verdadeiramente humano ao rosto de Cristo. É interessante que esse caráter não é só humano, isso é importante. São José assume civilmente, se a gente pode assim notar, que quando Jesus está buscando aquela providência, ele é cobrado de pagar o imposto do templo, os descendentes de José, ou seja, que era descendente de Davi, os descendentes dos reis, não pagavam imposto ao templo. Mesmo assim, Jesus diz, vai, pega, paga o meu e paga o seu, para que eu não seja motivo de escândalo. Então, até aquele momento, Jesus ocupou-se praticamente daquilo que ele recebera de José, o nome, né, a descendência, e que está aí é muito bonito, né? José precisava ser descendente de Davi, Jesus precisava ser descendente de Davi, e essa descendência se dá justamente por José. Olha, Juarez, que ligação mais linda. Essa paternidade adotiva cede a Jesus tudo aquilo que ele tem de pleno para ser o tão prometido filho de Davi que virá salvar a Israel. Então, às vezes, esses detalhes da vida de José, que a gente está tendo oportunidade na novena, que se Deus quiser, vai se tornar perpétua aqui no canal da família, e aprendendo esse ano a aprofundar esses pequenos detalhes de momentos em que José e a figura dele fala na palavra, fala na tradição e se confirma, é claro, pela voz da igreja e de um modo especial do Papa Francisco, que tem, e você sabe isso muito bem comigo, um tino pastoral. Quanto a igreja precisa desta figura, jamais pode esquecer Maria, jamais pode esquecer os outros santos, mas o quanto a igreja precisa deste valor que brota da masculinidade, deste homem que, diante do menino Deus, diante do seu Senhor, o serviu com alegria, com verdade e com paternidade, mesmo sendo para ele um padrasto, serviu como se fosse um verdadeiro pai. Que lindo. Não, isso é lindo. E o senhor falou, a gente só chama Jesus de filho de Davi porque José deu essa legitimidade para ser chamado de filho de Davi na linhagem real. O padre, o senhor falou, a palavra-chave é modelo. Eu vejo que o senhor repete várias vezes a palavra modelo. Como que a gente apresenta esses modelos nos dias atuais? Esse modelo josefino, esse modelo de José nos dias atuais. Exato. Como nós somos todos joseleitos, né? É verdade. Eu creio que o modelo de São José é justamente de um pai presente, mas que não interfere
no caminho do filho. Eu acho que essa é a grande beleza. Eu olho pela experiência que eu tive paterna. Eu tive pais separados, então um pai, eu vou dizer ausente, né? Meu pai biológico um pouco mais distante, e a oportunidade de ter um José. Um tio, né, na verdade, cunhado da minha mãe, que eu fui ficando na casa dele. É o meu José, faz um ano que ele foi elevado ao céu, né? E certamente está lá com o José. E que me apresentou sinais. O que é apresentar sinais? É dizer, eu confio em você. Mas para dizer eu confio, eu não preciso fazer uma declaração verbal. Para amar, eu não preciso fazer uma declaração verbal. Esses dias eu até ouvi na internet uma coisa muito bonita. Por que que os animais não falam como a gente fala? Porque eles não precisam falar para dizer que amam. E eu olhei para minha cachorrinha Teodora e eu falei assim, realmente, ela não precisa dizer nada. Um simples olhar, um simples gesto de me acompanhar demonstram valores muito além do que muitas poesias ou palavras que poderiam ser proferidas. José no seu silêncio, Maria no seu silêncio, guardando tudo, retendo tudo, são exemplos de pai e mãe. De pai e mãe que sabem que aquele momento de encontro, ou seja, o filho, que também é um presente do pai para eles, justamente aparece para que eles cresçam. O que a gente tem esquecido hoje, os homens e as mulheres que não se decidem à paternidade e à maternidade responsável, é que justamente amar o diferente, fazer com que o diferente cresça, corresponder àquela responsabilidade, que é uma responsabilidade antropológica, de criar os seus filhotes, nos dá a possibilidade de viver relação. E é nessa possibilidade de viver relação que está a santidade de José e a confirmação da Imaculada Conceição, de tudo aquilo que nós cremos sobre Maria. É nessa relação de cuidado com Cristo, de certamente limitar o seu projeto em algum momento, na infantilidade, mas para que ele florescesse na cruz como nosso Deus e Senhor, trazendo consigo não apenas as qualidades do céu. Você conhece muito bem Padre Deon. Padre Deon, o fundador dos Deonianos, dizia uma coisa, que até acho que o Fábio fez em canção em algum momento. Deus quis ter coração, Deus quis ter pai, Deus quis ter mãe. E aí a gente confirma, Deus quis ser humano. Por quê? Porque ele queria fazer do homem divino, do homem eterno. E José é colaborador disso. Então, o principal do pai e da mãe, mas principal do pai, é dirigir o filho para a vontade de Deus. Ou seja, para o chamado de Deus, para a eleição de Deus. Padre Márcio Tadeu, muito obrigado. Nossa, o padre é uma profundidade, uma espiritualidade que eu queria ser assim, viu? Olha, vou te falar uma coisa. Obrigado, muito obrigado. Ó, vou dar os redes sociais, mas não, contato. No Instagram, @Padre Márcio Tadeu. Atenção, siga lá, Padre Márcio Tadeu. @Padre Márcio Tadeu. Pode entrar em contato pelo telefone celular 0 operadora 11 1300 9065. 0 operadora 11 9 1300 9065. E você pode escutar no podcast, a Novena Perpétua a São José, em qualquer agregador de podcast, você pode escutar a Novena Perpétua a São José. Padre Márcio, muito obrigado. Só sentido, o senhor não está aqui com a gente, está a 400 e tantos quilômetros de distância, tá bom? 425, mas muito perto do coração. Obrigado. Então, às 5 horas, né, a gente volta com a Novena São José. E eu também estou todas as segundas e quintas-feiras celebrando aqui no Santuário da Vida a missa pelos benfeitores. Isso mesmo. Então, quem quiser estar com a gente, eu estou às 5 e, de novo, às 7 da noite na missa. Ó, daqui a pouco, 5 horas, tem Novena São José e tá, sempre você tem o Padre Márcio. Aliás, se eu ligo a Rede Vida, você vê o Padre Márcio na Rede Vida aí, ó. Ou o Juarez, ou o Lúcio, é sempre assim, né? Obrigado, Padre.